A depressão é a principal causa de invalidez no mundo. Só que, por ela ser uma doença da mente, pode ser bem difícil de nós entendermos a depressão da mesma forma que a gente entende, por exemplo, o colesterol alto. Uma das principais causas de confusão é a diferença que existe entre ter depressão ou apenas sentir-se triste. Quase todo mundo na vida se sente triste ou desanimado de vez em quando. Isso é algo normal e corriqueiro. Por exemplo, tirar uma nota ruim, perder o emprego, discutir com alguém ou estar num dia chuvoso pode causar uma sensação profunda de tristeza. E às vezes não precisa nem ter uma razão específica. A tristeza pode surgir do nada. Só que, conforme as circunstâncias mudam, a sensação de tristeza também pode desaparecer. Só que a depressão clínica é muito diferente, porque ela se trata de um problema médico e não vai passar só porque você quer. A depressão dura no mínimo 2 semanas seguidas e ela vai interferir significativamente na capacidade de trabalho, de se divertir e de amar. A depressão pode apresentar vários sintomas, exemplo, desânimo, perda de interesse em coisas das quais antes você gostava, mudanças de apetite, sensação de falta de valor, culpa excessiva, dormir demais ou dormir muito pouco, dificuldade de se concentrar, agitação ou lentidão, falta de energia ou até pensamentos suicidas recorrentes. Se você tiver pelo menos 5 desses sintomas, segundo as diretrizes psiquiátricas, você se enquadra no diagnóstico de depressão. Acontece que a pessoa depressiva vê tudo através da depressão, como se a depressão fosse uma espécie de óculos escuro que tornasse tudo escuro, confuso e triste. A depressão, como consome a memória e a capacidade de concentração, faz com que a pessoa deprimida tenha que fazer uma força medonha, sobre-humana, excessiva para realizar uma atividade corriqueira, simples. Em eventos sociais, a depressão espanta qualquer confiança que a pessoa tenha em si mesma. E aí o maior medo dela é ser descoberta, ou seja, ser vista como uma pessoa depressiva. E aí preocupada com o julgamento das pessoas, preocupando-se com a vergonha e o estigma que a doença tem. O que faz com que a pessoa invista uma quantidade de energia enorme para esconder que tem depressão, mantendo uma mentira emocional muito exaustiva. A depressão suga todo o amor do indivíduo, enterra sua intimidade e pode levar essa pessoa no cotidiano a se irritar constantemente, fazendo com que ela se torne uma pessoa cada vez mais difícil. Só que os sintomas da depressão, eles não são apenas comportamentais. A depressão se manifesta fisicamente no cérebro. Primeiro, ocorrem mudanças que podem ser observadas a olho nu e através da visão de raio-x. Por exemplo, exames feitos em pessoas depressivas nos lóbulos frontais e no volume do hipocampo se apresentam menores em pessoas acometidas pela depressão. Numa escala mais microscópica, a depressão está associada com algumas coisas, como a transmissão anormal ou a diminuição de certos neurotransmissores, especialmente a serotonina, a norepinefrina, a dopamina. Ela apresenta ritmos confusos dos ciclos circadianos ou mudanças específicas no sono REM e em partes da onda lenta do ciclo de sono. Apresenta também anormalidades hormonais como altas no ciclo de cortisol e desregulação dos hormônios da tireoide. Só que os neurocientistas ainda não têm um panorama completo do que causa a depressão. Parece ter a ver com uma interação complexa entre genética e ambiente, mas não existe uma ferramenta diagnóstica capaz de prever com precisão onde e quando a depressão vai ocorrer. Uma vez que os sintomas da depressão são intangíveis, é difícil saber quem aparenta estar bem, só que na verdade está sofrendo um quadro profundo de depressão. Por exemplo, segundo o Instituto Nacional de Saúde americano, uma pessoa comum que sofra com algum problema mental leva mais de 10 anos para conseguir pedir ajuda para alguém. Mas a parte boa é que existe muitos tratamentos eficazes para a depressão. Por exemplo, a interação entre medicação e terapia se complementam muito bem para estimular a química cerebral. Com isso,
Se você conhece alguém que sofre de depressão, encoraje essa pessoa gentilmente a buscar ajuda. Você pode até oferecer apoios em tarefas específicas, como, por exemplo, procurar um terapeuta na sua região ou fazer uma lista de perguntas a serem feitas ao médico. Parece simples, mas para algumas pessoas com depressão, esses primeiros passos podem ser uma coisa extremamente difícil. Se a pessoa se sentir culpada ou envergonhada por estar depressiva, explique que a depressão é um problema médico, da mesma forma que o asma ou a diabetes. Não se trata só de uma fraqueza ou um traço de personalidade. Essa pessoa não deve esperar uma recuperação simples, não mais simples do que esperaria caso ela tivesse, por exemplo, um braço quebrado. Se você ainda não passou por um quadro depressivo, evite comparar a depressão a momentos em que você se sentiu triste ou desanimado. Comparar a experiência dessas pessoas a momentos normais da sua vida de tristeza pode fazer com que elas se sintam culpadas por terem depressão. É interessante que falar abertamente sobre a depressão pode ajudar. Por exemplo, algumas pesquisas mostram que conversar sobre pensamentos suicidas, na verdade, pode reduzir o risco do suicídio. Isso mostra que conversas francas sobre as doenças da mente ajudam a acabar com o estigma e faz ficar muito mais fácil para quem sofre pedir ajuda. Ser emocionalmente sincero para você que sofre da depressão vai te ajudar muito no seu relacionamento com as pessoas. Com isso, quanto mais pessoas procurarem por ajuda, mais nós poderemos aprender sobre a depressão e melhores se tornarão os tratamentos futuros para essa doença terrível. Não importa quem você é, a depressão acomete milhões de pessoas ao redor do mundo. Por isso, não se sinta culpado em algum momento por sofrer disso.